Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Blog do Ninho. Demoramos um pouquinho, né, para gravar esse segundo vídeo por alguns probleminhas, mas acho que já resolvemos esse problema. Agradecemos as curtidas do vídeo anterior, do grande apoio do pessoal, tanto várias vias, né, Facebook, WhatsApp, pessoal aí dando força ao nosso canal. E nós vamos aí na tentativa de continuar crescendo com vocês e lançando os vídeos bem divertidos e interessantes. Seguindo nessa toada de meio que nostalgia, né? Baseado nos álbuns de figurinhas da outra vez, vou mostrar um pouquinho da minha coleção de livros que eu comecei bem criança mesmo. Isso meio que baseou meus gostos, né, por leitura, coisas que me interessam até hoje. Naquela época, os jornais eles tinham promoções que se baseavam assim. Toda semana eles lançavam pequenos fascículos. Primeiramente começava com a capa dura, né, da coleção, e semanalmente saíam fascículos, até que se fechava a coleção e depois a gente poderia encadernar. E dentre esses livros, o meu primeiro, foi em 94, eu não lembro bem se acabou em 94, se ele passou para 95, mas lembro que começou em 94. Foi o livro da promoção da Folha de São Paulo, foi o livro do Atlas Geográfico. Foi de lá que eu comecei a me interessar por bandeiras, mapas, enfim, essas coisas. Vou mostrar para você. Este é o livro, Atlas Geográfico Mundial. Ele saiu pela Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo fez a promoção, a gente pegava semanalmente. Mas ele é a versão brasileira de um Atlas que já saiu inicialmente pelo The New York Times, jornal de muito prestígio, né, americano. Essa é a segunda edição do Atlas. Como vocês podem ver, a gente acabou não encadernando ele. Está soltinho. Mas eu, como não queria deixar ele totalmente solto, eu improvisei e grampeei. Vou tentar dar uma olhadinha aqui, mostrar uns fatos interessantes do livro. E tem, tipo, esses mapas eu acho legal. Bem pra época já é bem interessante que tipo, você vê o globo. Olha só, o planeta. Ele é muito bem feitinho, né? E aí o mapa de uma visão como se vocês estivessem fora do planeta Terra. Brasil. Aí depois muda o foco. E tem uma pequena passagem sobre o sistema solar. Eu achava interessante. Aliás, daí eu sempre quis saber mais sobre o sistema solar. Aliás, tem até um livro, só que esse livro foi comprado, então não vou mostrar hoje. Quem sabe outro dia dou uma mostrada para vocês. Usos horários, que até então eu não entendia. Naquela época eu já fui tendo uma ideia, né? Tipo, o meridiano de Greenwich, né? Que divide o mundo ao meio, que é o ponto zero. Aí tá marcado tipo com 12. Aí se você for tipo para a linha da Austrália, a Austrália pode estar tanto 8 horas à frente do meridiano de Greenwich ou 22. Olha só que interessante. Aqui tem um mapa global, né? Geográfico, o mundo inteiro. Aí na sequência eles começam a mostrar alguns mapas mais especificados. São países da Europa. Mapa da Europa. O Japão, Coreia, que é a Coreia, que é o Japão. Austrália, Nova Zelândia, onde vai ser a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. Saiu essa semana, né? Quando saiu o vídeo for postado, vai estar um pouquinho mais pra frente, mas saiu nessa semana que a gente tá gravando. A Austrália e Nova Zelândia vai ser a sede. Pra finalizar, a América do Norte tem um foco maior, né? Porque como ele é do The New York Times, eles especificam bem o território norte-americano. Brasil, território brasileiro, né? O norte da América do Sul. Cone Sul, né? Uruguai, Argentina, Chile. E as regiões polares, o Ártico e a Antártica. E aqui os países. Aqui eu comecei a ter uma ideia de quais países, onde eles ficam, que língua eles falam, que moedas eles usam, população. Isso aqui é muito legal. Tipo a África do Sul, né? A localização dela, a bandeira, o país do arco-íris, né? Do Mandela. Aí tem a Argentina, a Alemanha. Todos esses países são atualizados até a época, né? Como isso saiu em 94. Alguns países que existiam na época têm bandeiras diferentes hoje em dia, ou talvez nem existam. Tipo a Bósnia. A Bósnia aqui tá com uma bandeira diferente, né? Não é mais essa bandeira que a gente conhece. A Bósnia era um país, aqui ó, tornou-se independente em abril de 92. Tipo, tinha 2 anos, né? Da independência da Bósnia, muito recente. Aí, como eu já havia dito que é uma versão baseada na americana, né?
Aí os Estados Unidos tem o maior foco, tipo, tem os 50 estados, a história bem contadinha deles e tal. Tá. Aliás, um país que eu gosto de olhar. Acho interessante, aliás, não é que eu gosto de olhar, eu acho interessante, né, esse negócio de países deixarem de existir. É tipo um pouquinho da história, tipo, a Iugoslávia, né? A Iugoslávia não existe mais. Aqui ela existia ainda, tava pertinho, né, de deixar de existir. Aquela ainda era unida por Sérvia e Montenegro, mas tinha o nome de Iugoslávia. Só mudou para Sérvia e Montenegro, acho que nos anos 2000. E durou pouco também, que cada um foi pro seu lado. Hoje em dia não existe mais como uma única nação. São muitos países, aí vai até um país lá do Z, o Zimbábue, na página 152. Aí vem aqui que os países africanos eles gostam muito do Z, né? Zaire, Zâmbia e Zimbábue, um coladinho do outro, todos com a letra Z. Aí aqui, nesses mapinhas, tem o tamanho dos continentes, bem legal. Aqui também tem o tamanho dos mares, né? Dos oceanos. E aqui o índice para mapas, né? Como é um mapa, um atlas geográfico, tem muitos mapas. Esse é o Atlas Geográfico Mundial. Ele tá meio bagunçadinho aqui, mas depois eu vou arrumar. Ele não vai ficar assim, não. Pode ficar tranquilo. Na sequência veio o Atlas Histórico da História do Mundo, né? Esse Atlas aqui também veio na promoção da Folha de São Paulo, do mesmo jeito. Primeiramente eles começavam com capa dura, né? E na sequência, semanalmente, eles nos entregavam fascículos comprando jornal Folha de São Paulo aos domingos, né? Mas acho que, se não me engano, o fascículo ficava disposto a semana toda, né? Para quem me perdeu, mas acho que era mais fácil pegar no domingo, porque era a certeza, né, de ter o seu fascículo. Era uma coisa bem disputada, porque eram livros bem interessantes e de fácil acesso, né? Porque pensando, você compra um jornalzinho, você se mantém informado no dia, você lê as notícias, e depois de um certo tempo você vai ter um livro lá para você apreciar. Aí esse livro aqui, no caso, ele fala sobre a história mundial, né? Desde o início, né? As origens do homem e as culturas primitivas, até, né, a era da civilização global, né? Até os nossos tempos atuais. Aliás, até os anos 90, né? Porque esse livro era da época dos anos 90. Esse livro, não sei se eu disse, ele foi disponibilizado pela Folha de São Paulo e é uma versão de um livro já existente do The Times, a versão brasileira. The Times é um jornal britânico. Aí, o que eu acho legal, ó, tipo, ele é separado alguns fatos históricos por seus continentes. O Ásia, Europa, Oriente Próximo, África do Norte, outras regiões, cultura e tecnologia. Isso no ano de 9.000 anos antes de Cristo. Por isso as Américas e nem a Oceania aparece porque na época não existiam, né? E isso eles vão avançando. Aqui já 1400 e pouco, já está perto da descobrimento. Olha só, aqui já ilustra bem. Em 1491, a Ásia, a Europa, Oriente Próximo, outras regiões, cultura e tecnologia. 1491 antes depois de Cristo. Aí depois, em 1492 depois de Cristo, já surge o outro mundo, o novo mundo. Outro mundo é Mortal Kombat, que ideia. Novo mundo. Como eu disse, esse livro foi disponibilizado aqui no Brasil em 1995. Ele vai exatamente até 93. 1993 depois de Cristo. É que eles mostram alguns mapas, as origens do homem, acho muito legal. Stonehenge, que é clássico, né? Quem colocou essas pedras, por quê? Naquela posição, ninguém sabe. Só teorias. Aí vai contando as curiosidades daquela época, né? Da Era do Gelo, os mamutes. É um livro bem grossinho. E aí vai avançando, né? Civilização indiana, ligações religiosas da Eurásia até 500 anos depois de Cristo. Fatos históricos aí marcantes. Só curiosidades históricas, isso aqui era ótimo pra gente acessar em precisões de trabalhos, né? Sempre tinha um trabalho da escola. Recite, fale sobre tal continente, em tal determinado período de tempo, fale sobre tal civilização. E consultar esse tipo de livro era bem. Eu mantenho ele até hoje, apesar de algumas coisas já. Aliás, hoje em dia ser bem mais fácil, né, de acessar alguns conteúdos com a internet, velocidade, tudo. Legal você ter um livro, né? Você poder folhear, isso, internet nenhuma, qualidade de facilidade digital, né? Chega ao ponto de superar isso, pelo menos não para mim. Formação dos Estados Unidos, fragmentação do Império Otomano, né? Turquia já foi império, você vê só. Muita coisa que a gente vai descobrindo com a leitura, né? Com a história. A gente só vê alguns países, tem ideia da enorme história que eles têm, né? Vamos contar. A chegada da Segunda Guerra Mundial,
E aqui vou pegar o finalzinho já, de 33 a 93, é o período de crescimento deles depois da grande queda da bolsa, né? Desenvolvimento da União Soviética, né? Foi a Guerra Fria, a Europa. Aqui a Guerra Fria de 49 a 90, um mundo dividido em dois blocos, né? E o mundo nos anos 90, né? Já que se passa nos anos 90. E assim finalizamos esse livro. Esse livro, como eu disse, foi 95. Tinha um papelzinho, não sei onde foi parar, que te falava das datas certinhas, mas foi nesse período de tempo. Em 96 teve outra coleção da Folha, que era o Guia Geográfico, aliás, Rodoviário do Brasil. Ele contava algumas curiosidades das regiões, né, das principais cidades, pontos turísticos. Era um livrinho também que eu colecionei, mas eu não sei onde foi parar. Infelizmente não vai ter como mostrar. Mas quem viveu naquela época e colecionou, acredito que alguém possa estar vendo esse vídeo, possa ter colecionado também, e acho que sabe que livro é esse. Qualquer coisa eu vou tentar procurar uma imagem na internet, se eu achar, eu mostro para vocês. A outra coleção, além dessa coleção, teve a coleção da Bíblia também, 99, mas essa coleção da Bíblia já começou um estilo diferente dos jornais. Esse já não foi pelo jornal Folha de São Paulo, foi do jornal Agora. Essa coleção, você comprava o jornal, né? E tinha que ser diário, não era coleção semanal. E quando começava a coleção, eles te entregavam uma cartela. Dependendo da coleção, essa cartela podia variar, né, do número de selos. Podia ser 30 selos, 50 selos, 60 selos, enfim. E esses selos eles vinham na capa do jornal. Aí você recortava e colava na cartela. Depois da cartela, depois de pronta, você levava no lugar indicado por eles e trocava por o livro. E para ajudar na coleção também, às vezes vinham selos coringas, né, que serviam para substituir algum selo que você possa ter perdido, né? Você não pode ter conseguido comprar o jornal em tal dia e você podia colocar um selo coringa, mas esses selos coringa, dependendo da coleção, eles tinham uma faixa entre 3 a 5 selos coringas permitidos, né? Não podiam ser mais do que isso, que aí você perderia a oportunidade de ganhar seu livro. E depois desse da Bíblia, acho que foi em 2000, entre 2000 e 2001, não lembro o ano certo, acho que foi 2001. O Agora fez o livro do Enciclopédia do Mundo Contemporâneo. Eu ainda estudava, né? Tava na oitava série. E o Atlas já tava ficando meio, aquele Atlas que eu mostrei antes, já tava ficando meio obsoleto. Colecionei, né? Pra ganhar essa enciclopédia. Aí esse livro aqui, ele fala de alguns fatos, né? Alguns dados. Esse livro aqui, ele é da editora Terceiro Milênio e Publifolha. O Agora, né? Faz parte do jornal Folha também. Ou seja, a Folha de São Paulo ainda estava envolvida com a coisa toda. Aqui como enciclopédia, eles falam de alguns países em ordem alfabética, né? Mas ao contrário do Atlas, ele é uma forma bem mais abrangente. Tipo, países tipo Bahrein, lembra que eu falei dos Estados Unidos, aquela história grande, olha só, Bahrein, bem especificadinho, né? As curiosidades, sua história, né? Tentar contar de uma maneira mais resumida possível, né? Resumida, né? Isso aqui dá um trabalho, então, parece que é pouca coisa, mas você vai copiar fazendo a folha de almace, enche a folha de almace isso aqui. Era muito útil para pesquisas. Só Brasil, gastos públicos, trabalhadores, uso da terra. A dívida externa per capita, vocês tinham ideia de quanto que era naquela época? Em 1998, a dívida per capita do Brasil era de $1.410. E aí, será que subiu ou caiu? O Brasil, como é um livro brasileiro, é igual acontece com aquele dos Estados Unidos, já. A história é maior. Isso vai em todos os países, né? Na época, acho que se não me engano, eram 210 países, de até o Z, né? Mas só para dar uma ideia qual foi o último país que fecha aqui. A gente vai o Zimbábue, país tecnicamente, né? Não muito grande. Interessante esse livro. Aqui de 2001, uma enciclopédia do mundo contemporâneo. Na sequência, não lembro ao certo se foi 2002, 2003, foi nessa faixa aí. O Agora veio outra coleção, nesse mesmo esquema das cartelas. Era a coleção sobre o novo Atlas do Corpo Humano. Ele foi dividido em 3 volumes, como podemos ver aqui. E ao final, né, aquele mesmo esquema das cartelas, tal, você troca por 3 livros, você ganhava também um CD-ROM. Era bem revolucionário na época o CD-ROM, né? Você pode ir lá ficar clicando no corpo humano, tudo, ver as diferenças. É um livro muito legal de anatomia, é um assunto que eu acho muito interessante até hoje. E ele vai sendo dividido assim por partes, né? É mais a anatomia sistêmica, né? Por sistemas. Tipo sistema esquelético, ó, o crânio. Esse é o crânio, e aqui vai o sistema muscular, cabeça e pescoço. É, só que bonitinho. É assim vai indo. Esse é o primeiro volume, que é o segundo volume,
Só tô achando que não é de propósito não, tô pegando certinho na cabeça. Aqui é o sistema endócrino, olha, hipotálamo e pituitário. Aí tá parecendo que eu estou clicando, né? Apareceu o crânio, depois os músculos, agora o cérebro, o hipotálamo. Interessante. No volume 3, finalizando, né? Agora eu tô pegando a cabeça, porque já mostrei muita cabeça. Aqui é o capítulo 11, cabeça e pescoço. Vai ver o crânio, um pouco dos ossos do sistema de veias. Como que eles conseguiram essas imagens? Eles pegaram um cadáver voluntário, né? O cara antes de morrer ele se voluntariou para essa pesquisa. Que eles pegaram o corpo e cortaram, né? De uma maneira que eles fizeram um raio-x, aquelas coisas todas de... Eu não sou muito bom nessas tecnologias que eles usaram para explicar, mas eles fotografaram de todas as formas possíveis para poder recriar depois o corpo dessa maneira. Por isso que ele é tão bem detalhado. Então, um sistema muito legal, com um livro muito interessante. Para quem curte, eu curto. Olha o pé. Esse foi o livro do Novatas do Corpo Humano. Esses aqui são os livros do Nova Enciclopédia da Família. Esses livros aqui são do Diário de São Paulo, eles são de 2004, o mesmo esquema da cartela, só que não mais do agora, do jornal do Diário de São Paulo. Como você pode ver pela capa, fatos históricos da época, né? A enciclopédia ele já vai mais no esqueminha tradicional, de A a Z, não apenas de países, engloba vários assuntos, né? Ele é bom, é ótimo para pesquisa. Vai ainda a Via Láctea, né? A parte de mate e delimitação irregular que se estende ao longo do ciclo máximo da esfera celeste. Está bem detalhadinho, é ótimo para pesquisa, para estudar. Gostava muito desse livro aqui. Em 2004, também o jornal Lance lançou esse livrinho aqui do mesmo jeito das cartelinhas. Virou o jeito, né, de conquistar livros através das cartelinhas. Esse livrinho aqui, a mini enciclopédia do futebol brasileiro, é de A a Z. Aí conta curiosidades de times, jogadores, da época até 2004, né? Interessante. Tipo estádios. Gosto muito desse livro, ele tá com as folhas um pouquinho desgastas porque ele tem uma qualidade um pouquinho menor, é como se fosse folha de jornal. De jornal, depois do tempo, ele vai amarelando, né? Infelizmente. Isso aqui tá com essa corzinha. É um livro bem legal. Entretanto, anos depois, eles fizeram essa versão daquela mesma enciclopédia maior, né? Dividida em 2 volumes, em letras, né? Uma qualidade melhor, ela é bem mais bonitinha, as folhas bem gostosinhas, ó, lisinha, pra mexer. É a mesma coisa, ó. Clubes, jogadores, técnicos, estádios, tudo em cores e atualizado, né? Não lembro ao certo o ano, deixa eu ver se tem um ano por aqui, acho que foi 2006, essa faixa. Enfim, do mesmo jeito das cartelinhas, mesma forma. A Lancipédia, tiveram 2 volumes para complementar. É igual aquele, só que maior e melhorado. Em 2002, o Agora fez o mesmo esqueminha de cartelas, né? Então, esse Atlas da Copa. Ele meio que engloba o sistema daqueles atlas que eu te mostrei, do Atlas geográfico, porém com assunto de futebol de Copa. Por quê? Porque tipo, ó, Croácia. Eles falam do time, mas falam do país também. Curiosidades do país, tal, história, um retrospecto, aí conta algumas histórias das Copas anteriores. É um livro bem legalzinho também. Aliás, falando em Copas, histórias das Copas, tem esse livro aqui da Todas as Copas, que foi lançado em 2006. Ele conta a história da Copa de 1930 até 2002, valeu Todas as Copas, né? Lançado pelo jornal Lance. Textos de Rui Castro, Amarildo, Juca Kfouri, Mauro Augusto Gonçalves, Newton Santos, edição do Roberto Assaf. Ele é um livro muito bonito também, conta as histórias. E é claro, como é um livro brasileiro, ele dá mais foco às Copas que o Brasil ganhou, como a Copa de 58, tá aqui, né? Bellini levantando a taça, o primeiro que levantou a taça, não sei se vocês sabem, Bellini foi o primeiro homem a levantar a taça. Ele levantou a taça por acaso, né? A taça não estava aparecendo nas fotos dos fotógrafos, e aí falaram, levanta um pouco mais a taça aí para aparecer, pra gente tirar a foto. Ele foi lá, levantou, e aquilo virou tradição em todos os esportes possíveis, você imagina, sempre que o campeão ao final tem o direito de levantar a taça, né, de comemoração. É um livro muito bonitinho também, colorido. Vou mostrar mais uma fotinha aqui, que ele conta curiosidades das Copas. Eu gosto muito dessas fotos de campeões posados. Por acaso abri aqui em 98 da seleção francesa. Deixa eu ver aqui mais. Vou mostrar aqui do Brasil, né, que foi o último do
campeão aqui nesse livro, que como ele saiu em 2006, mostra até a Copa de 2002, que foi a Copa que o Brasil ganhou o Penta. Tem a história de cada jogo, dia de São Marcos, mais herói que vilão, que o dia do gol do Ronaldinho, depois ele foi expulso e deu uma assistência, o bico da chuteira do Ronaldo, essa coisa toda. E aqui uma bela foto da seleção posada no final, seleção campeã. Sensacional, é bom, às vezes, muito tempo depois, ainda dá uma olhadinha nesses livros. Ler a cultura, relembrar, sempre possível é legal. Enfim, isso é um pouquinho da minha coleção. Talvez eu tenha sido um pouco extenso, olha que eu corri. Mas é um pouco do que eu tenho de coleção. Qualquer dia eu mostro o que eu comprei baseado nisso, né? O que eu gostei de seguir. E também já tem algum. A cabeça vai matutando, a gente vai fazendo vídeos e já pensando, ó, pode fazer isso aqui, tal, tal, tal. Vamos ter que esperar que o pessoal assista, curta nosso canal, comentem, compartilhem, façam críticas construtivas, deem força nas nossas redes aí sociais, enfim. Estamos aí para crescer e com a ajuda de todos, a ajuda é sempre bem-vinda. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até o final e espere aí que logo logo chegam mais vídeos. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.